Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos em tuas mãos. Opera um milagre nesta noite, na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida, Senhor, das pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, da outra vez que eu tive a oportunidade de estar falando aqui, nós começamos com esse texto também. E hoje eu gostaria de fazer um complemento. Eu gostaria de ir para 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que nós estamos estudando neste começo de ano, né, depois que nós voltamos das férias do final de ano, tem a ver com a temática da graça. Então a gente continua ainda neste assunto. E na semana retrasada, semana passada foi o Silas quem pregou, na anterior foi eu. E nós abrimos o texto de Gálatas para poder falar desta luta de Paulo, escrevendo a este grupo que vivia na Galácia, onde havia naquele momento uma situação que despertou nele um espanto, uma admiração, algo que lhe chocou. E nós temos tratado isso também com a igreja toda, esta falta de capacidade de nos indignar, como o mundo que está à nossa volta tem nos pressionado de tal forma e tem roubado de nós a capacidade de nos espantar com as coisas. Então, nós olhamos o noticiário e vemos lá que um grupo de pessoas resolveram assaltar uma mulher, uma profissional liberal, e em vendo que a quantia no banco não era suficiente ou não era algo que eles esperavam, simplesmente resolve atear fogo, taca álcool, acende e boa. Eu estava, antes de vir para cá, vendo uma notinha de TV lá, a polícia encontra uma criança, um bebê, abandonado dentro de uma caixa de ovo. E a gente olha isto e a gente em seguida fala, bom, essa Coca-Cola não está muito gelada não, o meu bife não está no ponto. Nós estamos perdendo esta capacidade de indignação, de dizer não pode ser assim, de dizer não, existe um jeito certo de ver a vida, de olhar para as pessoas. Nós simplesmente há sobre nós uma pressão que diz que é para você de alguma maneira não concordar com aquilo, mas a sua vida não deve ser gasta no sentido de verdadeiramente afrontar aquilo, de dizer não, isso daí não é assim, porque isto vai gerar um desconforto terrível para você, para mim e para você. Se você quiser se opor ao sistema como está, ao mundo como ele se apresenta, entenda uma coisa, você vai arranjar confusão para a sua cabeça, você vai arranjar problema para a sua cabeça. Então, mostre a sua indignação no máximo do ponto de vista de uma careta, ou no máximo do ponto de vista verbal, ou se coloque como um ET desse processo. Esse processo está acontecendo no meio dos mortais, você é um cara elevado, espiritualmente, eticamente falando, você é alguém superior a esse tipo de gente. Então olhe, dê o seu veredito, mas toque a sua vida, não se envolva com isso. Não se gaste, não se desgaste
Não se dê a esse processo, não perca noites de sono, não se importe com isso de fato. Simplesmente olhe, reprove, porque cai bem a você a reprovação disso, mas realmente não mova um dedo, uma palha, nada. E como isso chega a este ponto, né? Como esta situação se instala de modo cruel, histórico, verdadeiro. Como isso acontece? Como chega nele? Como que o mundo pode estar do jeito que nós o percebemos? Como a gente pode olhar para tanta maldade, ter tanta ruindade? Como que a gente pode ter um olhar crítico para o mundo e conseguir entender algumas coisas de modo lógico, ainda que superficial, e dizer assim, bom, o mundo não está bem, não está bom, mas continuar seguindo esta trilha, sem representar nenhum alerta que seja, nenhum sinal luminoso que Jesus disse que nós seríamos. Simplesmente continuamos a nossa vida e vamos tocando em direção a isso. Nós vamos vivendo, porque o mundo trabalha numa situação de massificar as pessoas, do famoso gado novo, sabe isto? Entenda, ser cristão é andar contra a maré. Jesus nos chamou para ser luz e sal, e isso significa ser visto, significa ser identificado. Jesus disse assim, ninguém acende uma vela e a coloca debaixo da cama, ou embaixo do alqueire de uma bacia. Antes a põe no velador para que ilumine toda a casa. Ora, isto causa incômodo para o mundo. Por quê? Porque Jesus disse que se foi assim com ele, se perseguiram a ele, também nos perseguiriam. Se ouviram a sua voz, também ouviriam a nossa. Não seria diferente conosco. Só que isso envolve, então, cruz. Isto envolve doação. Isto envolve uma consciência de algo que é maior do que nós. De algo que é maior do que o mundo. E isto envolve a clareza e a consciência, preste atenção. Isto envolve a clareza e a consciência que somente o Evangelho pode me dar e pode te dar, da nossa real identidade. Quando nós estamos no mundo, o mundo tira as identidades. O máximo que você é um CPF, um número de cartão. O máximo que você é um consumidor dentro desse processo. Você é favorável a ele, você é contado como alguém que faz parte dele, quando você vai com a massa, quando você não representa este sinal luminoso que denuncia que as obras do mundo são más. Entenda, Paulo poderia deixar as coisas correrem solta, dentro de uma cidade, dentro de uma região, melhor dizendo, que havia recebido um evangelho que era gracioso, que fala de um Deus que age por graça, para uma transformação desse evangelho, ou uma perversão, aquilo que Paulo vai dizer, para outro evangelho, um evangelho que consegue se adaptar ao sistema do mundo. Um evangelho que consegue não representar nenhuma mudança, não representar nenhuma novidade e nenhuma bondade. E Paulo está admirado, não é assim. Por quê? Porque o evangelho da graça tira toda ferramenta que o mundo tem para poder escravizar a mim e a você. Quando não há a graça de Deus, alguém pode perguntar, mas por que você é pastor? Eu posso dizer assim, entenda, falo que como por loucura, como que fora de mim. Eu poderia dizer assim, porque
Eu estudei 4 anos numa faculdade de teologia e você não. Porque eu talvez tenha lido a Bíblia mais do que você, porque eu me dediquei mais do que você à comunidade e as tarefas da comunidade, você não. Entenda, a identidade estaria nesta ação minha, naquilo que eu faço, e isto me distinguiria de você. E isso é o que me autoafirmaria, porque afinal de contas, eu poderia me considerar melhor do que você. Quando o Evangelho da Graça vem, Deus revela a sua palavra que diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. A palavra vai dizer que não há distinção, que não há homem, mulher, escravo ou livre. Que todos nós, que Deus não faz acepção de pessoas. Só que isto é maravilhosamente a liberdade que Deus nos dá de ser quem somos. E de ter a nossa identidade pela fé naquilo que Deus diz. E de ter então a liberdade para agir e fazer aquilo que Deus diz de mim, não mais na busca frenética de uma identidade, mas simplesmente pela consciência de ser aquilo que Deus diz que eu sou. Por isso nós dividimos esse texto pequeno, de 1 Coríntios 15, em 3 partes. A primeira parte vai dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. Isto fala da nossa identidade. A grande maravilha do Evangelho da Graça de Deus é que eu não preciso fazer nada para ser. A minha identidade não depende em nada do que eu faço. A minha identidade está depositada pela fé no que Deus diz que eu sou. Se nós formos para o capítulo 4 de Lucas, nós não iremos lá, mas lá você vai se deparar com a tentação de Jesus Cristo. E a tentação de Jesus Cristo foi a respeito da sua identidade. Satanás lhe dizia: se tu és o Filho de Deus, faça algo. Faça com que essas pedras se transformem em pães. Eu fico vendo quantas pessoas não conseguem entrar no descanso, nem do mundo e nem no sistema do mundo que entrou nas igrejas, porque tenta o tempo inteiro buscar uma identidade a partir daquilo que faz. Tenta o tempo inteiro, angustiosamente, ser alguém aceitável diante de Deus por meio daquilo que faz. Tenta desesperadamente dar resposta a si mesmo por meio daquilo que faz, mas nunca consegue encontrar contentamento e descanso, porque jamais está bom. Não importa o quanto você faça, sempre estará faltando algo. Por quê? Porque não é o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. Porque a única coisa que se fez foi sacralizar um modelo profano dentro de uma estrutura que tem a identidade histórica ou a identificação histórica com aquilo que é sagrado. Olha para o mundo, olha para as pessoas do mundo e vê o desespero que elas têm de se afirmar ou de se autoafirmar ou de ter uma identidade. Alguém que possa ter por parte dos demais uma fala do tipo: esta pessoa é alguém. Mas é alguém por quê? As categorias que nos são mostradas como prova de que esta pessoa é alguém, portanto tem uma identidade, são as coisas que ela faz, são as coisas que ela sabe e são as coisas que ela tem. Não me interessa de fato quem ela é por dentro, só me interessa o que ela aparenta ser. E este é o sistema do mundo anti-graça.
Por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Por que jovens, moços e moças, por que a igreja precisa saber que só existe um evangelho? O evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque é a única coisa que nos libera, que nos liberta para ser quem somos, para encontrar a nossa identidade, primeiro, em nós mesmos. E isto é terrível, porque nós veremos pela luz do evangelho que nós não somos bons. Que nós não somos. E isto é terrível. Seria terrível se Jesus Cristo não tivesse realizado uma obra graciosa em meu e em seu favor. Seria terrível como as pessoas que chegam a essa conclusão conseguem ou ficam deprimidas, desiludidas, sem esperança. Quando você olha para um Nietzsche, para um Freud, são pessoas que conheceram a essência do velho homem, conseguiram tocar no que é o ser humano, e disseram assim, bom, não há esperança para isso. É aí que está a boa nova do Evangelho da Graça. O fato de que Deus não age nas categorias do mérito. Deus não age nas categorias do mérito. Deus só tem um jeito de agir em relação a mim e a você, por graça. O sangue de Jesus Cristo tem este poder. A cruz de Cristo, aquilo que o Silas pregando aqui uma outra vez diz, antes mesmo de Deus dizer haja luz, Deus precisou dizer haja cruz. Porque esta cruz que atua com efeito antes da fundação do mundo, graciosamente, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue vertido, que é capaz de nos purificar de toda esta maldade, não somente de nos perdoar dela, mas também de aniquilá-la, de matá-la, de destruí-la. Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 6, estou crucificado com Cristo. Olhar para isto que não é, para isto que anseia desesperadamente, por esse sistema aprisionador do mundo, porque se tornou escravo do pecado, então tenta e quer ser mais do que todo mundo, então busca a sua identidade por meio daquilo que faz, daquilo que sabe, daquilo que tem, e não se percebe perdendo-se nesse processo, não consegue ver que perde a sua alma, não consegue ver que se torna uma pessoa pior. Eu estava conversando com alguém, e esta pessoa estava num conflito com uma liderança sua religiosa, e ele então expôs nesta conversa, ele disse assim, ele disse algo, não posso dizer, ele disse algo nesta conversa, e a sua liderança religiosa disse assim, eu vou te expulsar daqui. Por que eu quero expulsar alguém que diz algo para mim, que fala da verdade de quem eu sou em mim mesmo? Por que eu me acho nesse direito? Por que quando Jesus diz assim, para os senhores da religião, para os senhores que diziam que era certo, que era correto, de quem Deus gostava, de quem Deus não gostava, vocês são raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. Vocês por fora parece está tudo bem, mas por dentro não. Quer dizer, a aparência de vocês comunica algo que não revela a identidade interna de vocês. E o que promove isto? O que promove isto é este outro evangelho. É este evangelho que não é o evangelho da graça. É o evangelho onde Deus está anotando suas orações, está anotando sua frequência aos cultos, está anotando a sua participação nos dízimos, para ver
se você é digno de aceitação dele ou não. Para ver se ele pode te abençoar ou não. Enquanto que o Evangelho da Graça é um Deus que nos deu tudo no seu Filho. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não negou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E onde está a minha identidade? No que Deus diz? Ou no que o sistema diz de mim? Satanás propôs algo. Cara, é só você transformar pedra em pão. Há algum pecado nisso? Presta atenção, você está 40 dias sem comer. Isto lhe é legítimo. Você pode fazer isto. Se você é isso que você está dizendo que você é, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas a gente esquece que no capítulo 3 ele tinha recebido uma palavra lá no batismo que dizia assim: este é meu filho amado, tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Então ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, a única coisa que pode saciar a sua fome de identidade e significado é o dia que você entender e descansar no fato daquilo que Deus diz que você é. E sabe o que Deus diz que você é? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Você é a esperança deste mundo. Você é um herdeiro de Deus. Você é um doador, é um abençoador deste mundo. Você é co-herdeiro com Cristo. Tudo é vosso, a palavra de Deus vai dizer, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Mas nós vivemos uma vida sufocante, desesperada com a opinião alheia. Escute aqui, você não está desesperado com a opinião dos outros ao seu respeito? É para você que o Espírito Santo de Deus está falando. Você não vive angustiado querendo dar resposta às pessoas que têm um olhar do Espírito anticristo e anticruz e antigraça sobre a sua vida. Que espera urgentemente que você prove quem você é, e no mesmo momento que você tentar provar quem você é, você já abriu mão da fé, você já abriu mão da palavra de Deus. Porque quem sabe o que é não precisa provar o que é. Descansa naquilo que Deus diz que Ele é. Quanta gente estuda. Eu atendi uma pessoa aqui no meu gabinete, desesperada, com pensamentos suicidas. Dizendo assim, eu escolhi o meu curso porque era o mais fácil de passar. Eu não gosto do meu curso. Mas como todo mundo nossa, você precisa passar, você precisa estudar, você precisa... Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Escolhi um curso, passei. Mas não gosto. Eu quero morrer. Eu liguei aqui na igreja. Perguntei se quem se matava ia para o inferno. A pessoa que atendeu falou, vai. Eu falei, então eu não vou, porque se for para sair desse inferno aqui para ir para outro, eu vou ficar aqui mesmo. Para dar resposta, desesperada por significado, por amor, por aceitação, por alguém que lhe ame do jeito que ela é, mas que não encontra, porque vive no sistema antigraça, anticruz e anticristo. E tenta o tempo inteiro dar satisfação às pessoas, ao olhar das pessoas, ao que as pessoas esperam de nós. E às vezes, por não conhecer o Deus da graça em Cristo Jesus, tenta dar satisfação a esse Deus também. Como se fosse possível a um ser humano caído, além de tudo, satisfazer a justiça de um Deus santo e eterno. Entende o que nós estamos falando? Quantas angústias você passa por causa da opinião dos outros? Quantas provas você tende a dar às pessoas de que você é alguém?
E quanta falta de descanso há no meu e no seu coração, porque nós não ficamos com o que a palavra de Deus diz de nós. Qual que é o problema da graça? O problema da graça para o mundo é que ela destrói todo o mecanismo do mundo. Porque enquanto eu estou tentando provar que sou alguém, o outro está tentando provar que é alguém, e nós vamos fazendo essa roda do mundo girar. Eu vou consumindo mais, eu vou produzindo mais, eu vou estudando mais, e o mundo vai girando. Como aquela cenoura na frente do cavalo que vai andando atrás daquilo e nunca chega naquilo. Se você fala que é graça, para o sistema do mundo você acaba. Você fala, mas daí? Aí ninguém vai fazer mais nada. Então, vamos olhar para o texto? Pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi dada não foi feita vã. Tem gente que usa da graça como um sistema legal. É um furo na lei que lhe dá o direito legítimo, legal, de viver a vida por si mesmo, de não se importar com as pessoas, de viver a vida pelo seu nariz e dizer assim, é a graça. Isso seria possível dentro desse sistema do mundo, onde nós nos oportunizamos, onde quanto mais folga você dá ao folgado, mais folgado ele fica, não é verdade? Eu tenho 2 filhos homens, graças a Deus. Graças a Deus por quê? Gostaria de ter uma menina, mas eu imagino que como seria complicado ali para os 15, 16 anos, né? Porque o camarada, ele chega em casa, eu lembro que eu namorava uma menina uma vez, eu fiquei indo, acho que quase 3 meses na casa dessa menina, saindo de lá tipo uma hora da manhã, 1h30 da manhã, e eu nunca tinha visto o pai dela. O dia que o pai dela chega, o cara me arranca um revólver desse tamanho assim, rapaz. Coloca em cima da mesa assim, e aí, tudo bom? O que o senhor quer? Que esteja bom, que não esteja bom, o senhor que fala, né? E no começo, você vai ficando todo, né? Sim, senhor, não, senhor. Não, você senta, cruza a perninha, né? Mas aí os dias vão passando, aí você vê que o cara não é tão bravo daquele jeito. Aí daqui a pouco você já tá, ei, sogrão, beleza? Aí daqui a pouco você já tá fazendo xixi de porta aberta, fechando a geladeira com o calcanhar. Vai ficando folgado, né? Então a mentalidade do mundo diz assim, não podemos trabalhar com a graça. Porque se trabalhar com a graça, você vai fazer das pessoas folgadas. Sabe o que isso faz? Isso descaracteriza o sobrenatural. Porque aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus, não é que eles aprenderam um dogma, um sistema doutrinal, nada disso. Isso pode ser um fato mesmo. Mas aqueles que experimentaram o Evangelho da graça, são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que tiveram o seu coração trocado. São aqueles que tiveram o seu espírito vivificado. Talvez falar isso para você fique um pouco assim, incompreensível, mas a palavra de Deus diz mesmo, que o homem natural não consegue discernir as coisas do espírito, porque essas se discernem espiritualmente. Eu só falo para você, porque a minha esperança de fé é que o Espírito te explique isto. E que Deus toque a sua vida e que a palavra de Deus faça sentido a você por uma ação sobrenatural. Que não está no campo daquilo que é natural e possível para nós, mas é algo que somente é possível para Deus. Explicar para você que você morreu na cruz do Calvário e que na ressurreição de Jesus Cristo, Ele te deu uma nova vida. E esta nova vida é dado por graça, você não merece, você não tem nada o que fazer. Sabe para quê? Para que você não se orgulhe.
É o que a Bíblia vai nos dizer. Que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas quão maravilhoso é este evangelho da graça, onde eu posso ser eu e ser amado. Onde eu não só posso ser eu e ser amado, mas tudo aquilo que eu vejo em mim, de pulsões para o mal, para o egoísmo, para a farinha pouca meu pirão primeiro. Todas essas pulsões do pecado estão suspensas, porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. E ainda que eu olhe para mim e não veja em mim bem algum, contudo, eu sei que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu posso olhar em mim e não ver bem algum, mas posso invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, Tu vives em mim, então faz com aquilo que não tem bem algum, que se manifeste em direção àquilo que é bem, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama. Ou seja, andar contra a minha própria natureza humana caída, e isto por milagre, sem que isso represente um peso para mim. Porque às vezes nós vemos uma conversa assim: pai, ser crente é difícil, né? Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Abrir mão do quê? Da opiniãozinha do mundo, que fala que você é alguém, enquanto sorve a sua cabeça, a sua alma, a sua pessoalidade, a sua identidade. Enquanto mata os seus relacionamentos, mata a sua alegria, enquanto te dá coisas para você se distrair. Abriu mão do que, meu brother? É que você não tem a consciência de quem você é em Deus, do que nós estamos falando. Nós estamos falando do reino de Deus. Só que só pode ver quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não pode ver. Então quando você vê o reino de Deus, você vai começar a entender que tudo isso que está à volta é lixo, como Paulo disse. Paulo olhou e falou assim: eu considero isso tudo como refúgio. Paulo não estava arrependido de fumar maconha, Paulo não estava arrependido de se prostituir, Paulo não estava arrependido de adulterar, Paulo estava arrependido de todos os seus jejuns prolongados, que era capaz de comunicar a ele que ele era melhor do que eu e do que você. Paulo estava arrependido de todas as suas orações feitas de si para si mesmo, que era capaz de comunicar para ele que ele era melhor do que as pessoas. Paulo estava arrependido de toda a sua leitura das Escrituras, que teve a capacidade de deformar o seu entendimento de Deus. É isso que Paulo está considerando como refúgio, esterco, para ser achado nele. Não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Quem que você é? Hoje é a oportunidade de você dar ouvidos a Deus e receber como um mendigo o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, de graça, porque você é amado por Deus. Ainda que você olhe para você buscando alguma razão para que Deus o ame, e não encontrando, não consegue então receber este Deus gracioso, porque a sua cabeça é meritosa, que a palavra de Deus quebre esse sofisma, e que este amor que te humilha, que te constrange, possa fazer sentido no seu coração, porque você vai entender que é o único amor capaz de saciar a fome da sua alma. Sabe por que as pessoas que têm acesso a grandes manifestações de carinho e de amor, em virtude do que fazem, não conseguem se saciar com este amor, por mais intenso, por mais vasto que ele seja? Isso acontece muito com a classe artística, né?
Porque este amor não consegue atravessar a sua alma, atravessar o seu peito e tocar a sua alma e o seu espírito. Sabe por que muitas vezes o seu pai, quando você diz assim, eu te amo, talvez isso não toque a alma e o espírito dele? Sabe por que às vezes quando o seu pai diz a você que te ama, você também não consegue tocar nesse amor? É porque às vezes este amor, ele é sustentado pelo que você faz ou pelo que ele faz. Quando eu sou o homem mais rápido do mundo e as pessoas me admiram por isso, gritam o meu nome, se aglomeram aos milhares e diz aqui, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Sabe por que isto mexe ali comigo a princípio, mas depois aquilo, a minha alma e o meu espírito continua num processo de inanição de amor, de fome de amor? Porque eu sei que aquilo não é para mim, aquilo é porque eu faço. E eu sei que um dia eu não vou conseguir fazer igual eu fazia. E eu sei que eu posso conseguir hoje, amanhã eu posso não conseguir. E isso vai causando um desespero, porque eu sofri uma overdose disso. E esta overdose não resolveu o meu problema. Mas se esta overdose não resolveu o meu problema, que dirá o dia em que esta overdose mingar? É por isso que o Evangelho da Graça é libertador. Porque Deus te ama, não porque você fez algo ou deixou de fazer. É porque Ele é amor. Você consegue entender isso? Que Deus te ama desta maneira? E que a graça não é uma oportunidade para você viver o sistema do mundo simplesmente com um viés legal para poder viver de qualquer jeito. Aí Paulo vai dizer assim, e a terceira parte, nós estamos caminhando para o fim do que eu estou querendo falar. Eu trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus em mim. Jesus diz a mesma coisa, Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. A graça nunca foi e nem será razão para a sua inatividade, para a sua e para a minha inércia. A graça sempre foi e sempre será, por meio da fé, a liberdade que nós temos de ser, de maneira miraculosa, milagrosa, sobrenatural, aquilo que de fato Deus nos criou para ser. O que eu faço não é o que me dá, não é o que dá a minha identidade. O que eu faço só é feito porque eu já tenho esta identidade. Eu não faço para ser filho de Deus, eu faço porque eu sou um filho de Deus. Entende isto? Esta é a juventude, esta é a igreja do presente. É vocês quem Deus está levantando. É vocês que estão sobre vós o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para andar no sentido contrário deste mundo mesmo, para andar por graça. É vocês quem Deus tem despertado por meio da sua palavra. Para ser uma igreja que não anda em barganhas com Deus. E que não se acha melhor do que os outros. E que não faz negociatas com o mundo. Mas para ser uma igreja de quebrados, de falidos. Mas falidos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que tem dentro deles como vaso de barro um tesouro precioso, o Espírito Santo de Deus, o poder da vida ressurreta, que é capaz de mudar o mundo. Se não o mundo todo, ao menos o mundo das pessoas que passarem pela sua vida. O seu próximo, como diz a palavra. A graça não é e não será desculpa para a vagabundice. A graça sempre será a chance que você tem de ser quem você é e de fazer as obras que o seu Pai
já preparou de antemão para que você ande por elas. Para que a sua vida tenha sentido. Porque a sua vida só terá sentido o dia que você estiver saciado do ponto de vista da sua identidade, fazendo aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Você é um vocacionado. Muitos falam de Calvino sobre a questão da predestinação ou da eleição, enfim, não vou tocar nesses assuntos agora, mas para mim a grande contribuição de Calvino, teologicamente falando, foi o sacerdócio universal de todas as profissões. Não importa o que você faça, entenda, quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o ministério que Deus tem para você. É com este ministério que você servirá ao corpo de Cristo. É neste lugar que Deus fará de você sal e luz. Na dependência do Espírito Santo de Deus, com a alma descansada daqueles que foram aceitos por Deus em Cristo Jesus. E que vivem hoje com a consciência permeada pelo Evangelho de que este mundo já era, já acabou. De que nós esperamos é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enquanto isso, é chegado a nós o reino de Deus, e nós somos reino de Deus para este mundo, que jaz em trevas. Porque o reino de Deus, disse Jesus, não está lá, não está acolá, estará dentro em vós. É aí que está o reino de Deus, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você morreu com Cristo, e se você ressuscitou com Jesus Cristo. Se você pode dizer, eu sou uma nova criatura pela graça de Deus. Começou aí no seu íntimo, no seu peito, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Porque é o que Deus disse que ia fazer. Arrancar o seu coração de pedra, dar um coração de carne, dar um espírito novo para você e fazer com que o espírito dele habitasse em você. Você se vê assim, querido? Mas é isto. Esta glória que a sua alma clama e tem fome. A glória que só encontra aquele que está unido a Jesus. Porque nada mais satisfará a sua fome de glória. Nada. Você pode ganhar um Nobel. Vai ser bonitinho para o mundo. Mas dentro de você estará um oco, um buraco. Porque só Deus, a sua glória está em Deus. E isto lhe é dado por graça. Olha para a igreja. Olha para a igreja no mundo. Tiram sarro da gente. Nos chamam de idiotas. Por quê? Porque muito daquilo que se diz igreja, daquilo que se diz que é evangelho, é o outro evangelho. Está pervertido, porque não é o evangelho da graça. Por isso que nós estamos falando sobre graça. Já vai entrar aí no 3º mês. Porque a gente acha que sabe que graça é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem não merece nada. É também. Mas tem mais implicações nisso daí. Uma delas é isto: a liberdade de você ser quem você é, de ser amado por Deus e de ter a sua identidade em Jesus Cristo. 2, a alegria e o privilégio de que esta graça não seja vã na sua vida. 3, trabalhar sim, talvez mais do que todos. Paulo está se referindo aos outros apóstolos, mas com a consciência de que não é eu, mas a graça de Deus que em mim habita. É o poder de Deus atuando na minha vida, porque eu sou um carente, um dependente de Deus. Mas Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É você
É sobre você que está esta palavra. É você que Deus quer usar para ser sal e luz, para ser instrumento da graça de Deus na vida de tantos outros que estão em trevas, achando que Deus é este acumulado de regras, achando que Deus é este comerciante barato, achando que Deus é um barganhador. Estão escravizadas por um outro evangelho. Aí mas nós sabemos o evangelho. Então, sabe o que significa a palavra evangelho? Evangelium. Isto mesmo, boa nova. Uma boa notícia. E uma boa notícia é para quê? Para você guardar para você? Nossa, fiquei sabendo um negócio aí. É tão bom o negócio, e é tão novo o negócio. Não vou nem contar para ninguém, vou ficar só para mim. O idiota ali do irmãozinho. Nem sabe do que eu sei. Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que Deus me chama e te chama. É esta a nossa vocação. E isto é graça. A porretada foi forte hoje, gente? Vocês estão com a carinha assim? É o amor de Deus. Deus fala que Ele corrige a todos a quem Ele ama, a quem Ele tem por filho. Gente, vamos olhar para as coisas, vamos olhar para o mundo, vamos ter discernimento. O mundo está clamando. A palavra de Deus vai dizer que toda a criação geme, aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. Em nome de Jesus, começa por mim e por você. A lã não pesa para o cordeiro. E eu não estou lançando nenhum peso sobre você. O evangelho é algo que não tem peso. Mas quem é. Quem não é, não é. Se você é só uma exortação à consciência do evangelho, que lhe chama por graça, por amor. A unção que está sobre Jesus é a unção que está sobre a igreja, sobre mim e sobre você. E a unção que está sobre nós é a unção de sermos últimos. Cristo viabilizou todo mundo para depois viabilizar a si mesmo. Se você se poupar, esta é a fala de Satanás através de Pedro. Poupe-te. Poupe-se. De modo nenhum isso sucederá. Que Deus lhe dê a alegria de saber quem você é em Cristo Jesus. E de entender que a graça não foi vã na sua vida. Antes, você foi um instrumento do trabalhar de Deus na vida de tanta gente, pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus, está aqui as nossas vidas, Senhor. Por Tua graça, opera um milagre em nós. Aviva-nos, ó Senhor, vivifica-nos, ó Senhor. Dá-nos a graça e a consciência, Senhor, de saber que o Senhor nos chama para andar, Senhor, neste mundo, mas para ser luz e sal.
para entender que a nossa identidade está naquilo que o Senhor diz de nós. E para entender, ó Senhor, que o Senhor nos chama a servir como sinal do Teu reino. Pai, queremos Te agradecer pela vida do Bernardo, Senhor. Te agradecer também, Senhor, pela mãe dele. Cuida, Senhor, dessa situação do câncer dela. Cuida de todas essas questões relacionadas aos médicos, ó Pai. Colocamos também, Senhor, a vida do Samuelzinho, Senhor, em Tuas mãos, que também está com câncer. Senhor, eu sei que a vitória de Jesus se dá na cruz e na ressurreição. Mas eu sei também, Senhor, que quando o Senhor quer, o Senhor cura as pessoas. Que pode estar 4 dias fedendo, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, diz a Tua palavra. Então nós pedimos aqui como igreja, cura, Senhor. Se isto glorificar o Teu nome, se isso for a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado. Senhor, vivifica estes jovens, esta igreja, vivifica a Tua igreja nesta cidade. E, Senhor, nos dá o privilégio de ser instrumento, Senhor, de graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.